de Araújo Silva, arquiteta pela Escola de Arquitetura da UFMG, ex-professora no curso de Arquitetura da PUC Minas e professora na Escola de Arquitetura da UFMG. Mestre em Tecnologia de Construções Civis e Urbanas pela Escola Politécnica da USP, doutora pelo Núcleo de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo da UFMG, na linha de pesquisa Teoria Crítica e Produção Social do Espaço, com pós-doutorado na Flaxo, Equador, Faculdades Latino-Americanas de Ciências Sociais. É também integrante da Arquitetas Sem Fronteiras. Temos aí também a Senir, que vai trocar uma ideia com a gente, mestre de obras, com longa experiência em canteiros autogestionários, inclusive instrutora na formação de mulheres da construção civil, integrante do grupo Arquitetura na Periferia. Trabalhou na etapa de obras de restauro do Espaço Comum Luiz Estrela, que consistiu na consolidação da estrutura, remoção da laje intermediária e restauro do telhado frontal, além dos ateliês de restauro que acontecem no local. E o Felipe Pires, arquiteto e urbanista, engenheiro civil pela UFMG, mestre em análise estrutural de monumentos e edificações históricas. Aí, se eu falar errado, você me corrige aí, Felipe. Saque Uminho PT, com mais de 10 anos de experiência profissional, especialista em centros históricos e patrimônio cultural edificado, tendo trabalhado para diversas instituições governamentais em posições gerenciais e técnicas. Experiência com edificações tradicionais e contemporâneas, projetos, reparo, restauração e construção, além de participação em projetos de cunho humanitário e de planejamento urbano. Então, vou abrir aí a palavra para a Aleta, depois a gente passa para a Senir, depois a gente passa para o Felipe e depois para o público geral. Obrigada a todos pela presença. Boa noite, pessoal. Agradeço muito o convite e parabenizo a iniciativa. Acho muito legal, gostei muito, inclusive, da estrutura que está montada. E essa estrutura nos obriga a ser bem sintéticos, né? Porque, na verdade, a ideia não é a gente ficar aqui dando aula, né? A ideia é a gente colocar alguns assuntos, né, na discussão para que as outras pessoas possam participar. E a gente também mandou algum material, né, que pode servir de embasamento aí para outras conversas, né, na sequência. Eu e a Celi, a gente elegeu assim, duas abordagens. Eu vou compartilhar aqui algumas imagens. Vocês me falam se estão vendo? Assim. Sim? Sim. Peraí que eu vou... Entrou no lugar errado. Eu tinha testado, pronto. A gente, são algumas imagens, gente. Tinha um monte de imagens, aliás, maravilhosas, mas a gente selecionou algumas, porque a gente elegeu 2 pontos que, na verdade, são centrais em qualquer proposta de restauração da estabilidade ou da integridade de qualquer edificação, né? Seja ela uma edificação patrimoniada, como é o caso do Luiz Estrela, ou qualquer outra que a gente vá fazer intervenções, digamos assim, reabilitadoras, né? E esses 2 pontos que a gente elegeu são cruciais para a gente entender e identificar a origem das disfunções que, eventualmente, acometeram essa edificação. O primeiro deles é entender a água, né, como o principal agente degradador de estruturas, né, e o segundo é entender o funcionamento estrutural da edificação, que no caso do Luiz Estrela, são as chamadas alvenarias resistentes tradicionais, né? Então, o material que foi passado para vocês para leitura, né, o detalhamento construtivo de alvenarias, ele tem um capítulo histórico que trata um pouco dessas estruturas. Então, essas primeiras imagens que eu vou mostrar para vocês, elas estão lá, elas estão pequenininhas aqui, que na verdade é só para chamar atenção para alguns aspectos, mas elas estão lá nesse material, né? Então, essas estruturas, as chamadas alvenarias resistentes tradicionais, elas são anteriores às estruturas reticuladas de concreto armado, têm um funcionamento estrutural completamente distinto,
e aí a gente vai ver na parte que a Ceni vai apresentar, como é que a intromissão, né, a introdução de componentes de concreto armado, como é que eles provocaram uma série de problemas naquela estrutura, né? O primeiro ponto, na verdade, a gente mandou para vocês alguns materiais, mas o material mais dirigido, ele ainda está por escrever, né? Na reunião que a gente fez para conversar, para preparar esse curso, né? essa roda de conversa, estava presente o Rodrigo Meniconi, que é arquiteto, professor também, ele vai estar com vocês no encontro aí para frente, e quando a gente estava falando dessa abordagem da água, ele falou que tem um mestre de obras que trabalha com ele, que fala que água é fogo. Ou seja, na verdade, esse material está para ser escrito, nós até já nos comprometemos a isso, mas o sentido geral é esse, né? A água é fogo, né? Há que se cuidar, né, da água em suas várias formas e suas várias manifestações. E são águas que vêm de cima, vêm de baixo, vêm dos lados, circulam, né? Água de chuva, água do solo, água de abastecimento, água de descarte, águas servidas, né? Águas de lavagem, águas remanescentes da própria construção, né? Das técnicas construtivas, por exemplo, a água que está no concreto em excesso, a água que está na argamassa, né? Enfim. A água da chuva, gente, ela é um desses agentes, um desses principais agentes, né? E as nossas edificações, atualmente, elas não têm a série de dispositivos que as construções tradicionais dispunham, né? Para descolamento da lâmina d'água, daquela película d'água que escorre pela fachada e que, com a presença de aberturas, frestas juntas, mais a ação do vento, mais a sucção natural por porosidade dos materiais, a ação gravitacional, ela vai entrar, vai se alojar nesses materiais ou vai se infiltrar. Então, essa primeira imagem, essas imagens que eu coloquei aqui, elas são para destacar esse imenso repertório de dispositivos presentes nessas edificações tradicionais e que foram eliminadas nas edificações em concreto armado, sobretudo a partir da arquitetura moderna, né? E a gente pode perceber isso, são saliências, são pequenas reentrâncias, ressaltos para descolar a película d'água, pingadeiras, lacrimais, coisas desse tipo, né? Elas são, normalmente, esses dispositivos são frequentemente associados a estilos arquitetônicos, né? Mas, na verdade, eles têm essa função muito clara, muito determinada, e que a eliminação desses dispositivos gera uma série de problemas, né? Os cuidados, né, com relação à água, eles iniciam na própria implantação. Aqui do lado a gente está vendo as fundações do Teatro Municipal de São Paulo, que são a maneira que era utilizada para afastar a construção do chão daquelas águas que vêm pelo solo e que, por ascensão capilar, né, por porosidade, capilaridade nos polos, ela sobe para a edificação. Normalmente eram áreas não utilizadas, a função delas era essa, proteger a edificação a partir do piso acima delas da umidade, e que no caso do Luiz Estrela e no caso do Teatro Municipal também, a um determinado momento, foi utilizada para atividades, né, inclusive para crianças, no caso do Luiz Estrela, né. Hoje a gente utiliza aí os sistemas de impermeabilização, né, de bloqueio dessa água, né. No caso do Estrela, então aqui nós estamos vendo, por exemplo, uma estrutura em alvenaria, que é também uma estrutura reticular, mas com um funcionamento muito distinto, né. No caso do Luiz Estrela, a gente percebe por essa imagem que ele tem todos esses dispositivos de proteção, né, os recuos, os ressaltos, os elementos para descolamento da película d'água, e na própria implantação do edifício, uma encosta bastante suave, uma declividade baixa, né, que permitia um funcionamento desse edifício em boas condições, né. Essa foto mais atual aqui, a gente vê aqui à esquerda um muro azul, né, que foi um dos elementos que começou a construção dessa edificação vizinha, colada no Luiz Estrela, começou a afetar esse desempenho, né, porque
o que aconteceu? Nessa imagem a gente percebe aqui o casarão, né? E ao lado, essa construção, que é o lar abrigado, é encostado nela. E ao fundo, um pátio, né? Então, quando a gente começou a perceber esses movimentos que essas trincas demonstram que a construção estava batendo em direção a essa construção vizinha, né? As fissuras a 45 graus mostram isso, né? Aqui é uma imagem que mostra uma água saindo da água do telhado, né, que a captação estava jogando direto em cima das paredes, mas não era isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar isso aqui, que é o pátio, né? Então, essa água escorre por aqui. Aqui onde tem esse buganville, tá vendo? Aqui virou um ponto onde é o único lugar que ela podia entrar. E essa água, junto com outras águas servidas do pátio, água de esgotamento, elas foram acumulando aqui na lateral do prédio, né? E saturando o terreno saturado, ou qualquer corpo saturado de água, perde resistência, e começou a haver o abatimento nessa direção. Ou seja, não adiantava a gente fazer nada no casarão sem identificar a origem do problema. E uma vez identificada, foi feita uma obra que tirou uma parte da construção vizinha, né? Aqui a gente vê uma tubulação de captação de água de chuva que jogava suas águas dentro do terreno, né? Ao lado do casarão. Aí são várias fotos da obra, passando tubos para trazer a água lá de trás e levar para a rua, e a solução final, tá? Agora, a Ceni vai falar da questão relativa à estrutura. O que nós estamos vendo nessa imagem aqui é uma laje que foi colocada depois, claramente percebido, né, que ela nem observou aqui o arco da fachada principal, e essa imagem aqui é depois de retirada essa laje, tá? A gente percebeu que essa laje, ela criava descontinuidades tanto na vertical, no sentido do pé direito, né, na altura da parede, quanto dos elementos que faziam o contraventamento da estrutura e fazia com que ela funcionasse como um todo. Ceni, é com você, nega. Ceni? Microfone, Ceni, está desligado. Tá, liguei. Eu fui para lá com a minha turma para a gente resolver essa questão das trincas, né? Não são nem fissuras, são trincas mesmo. Demolir a laje, e na demolição dessa laje foi um pouco tensa, né? Inclusive essa parte em cima desse hall de entrada aí, que tinha uma viga invertida aí, que ela era muito bruta. E ela aparece aqui, ó. Essa aí, foi uma parte muito tensa na hora de tirar, porque nós usamos martelete e tudo, mesmo com as escoras, né? Eu fiquei com medo dela soltar e cair de uma vez, mas não foi o caso, né? Quebramos ela com muito cuidado. E nessa ligação das lajes, eles abriram, né? Pequenas aberturas nas paredes para poder encaixar a laje. E isso causou um pouco de enfraquecimento, né, na estrutura, principalmente na função que ela fazia, que era para poder, como que fala mesmo, Leta? Desculpa. Trabalhar conjuntamente, né? Porque nas estruturas de alvenaria, as paredes trabalham solidariamente, né? Então, na hora que eles fizeram essas interrupções, então as cargas que chegavam na fachada não conseguiam transmitir para as outras que deveriam trabalhar junto, né? Exatamente. Aí teve essa interrupção, né? Então, nós retiramos a laje, né? Retiramos toda a laje dela, de toda essa extensão, né? Da parte antiga, e fizemos a reconstituição da alvenaria em todos os pontos. E na hora de... Essa imagem... Isso. A imagem da demolição. Em alguns pontos, nós usamos martelete, em outros não, estavam mais frágeis, preferimos usar marreta, né? Porque achamos que seria mais seguro, né, tanto para mim como para os meninos. E também teve a restauração das trincas, né, que nós fizemos, que foi uma coisa, assim, com bastante cautela também, porque a abertura estava muito grande. Teve trincas que
estava varando e a gente colocou baldes e baldes de argamassa para poder fechá-las, né? Então, gente, foi isso que a gente preparou só para dar o pontapé inicial e depois a conversa rolar. Espero que a gente não tenha gastado muito tempo. Obrigada. Valeu, Celi. Falou, Letinha. Acho que essa é a deixa para eu entrar, né? É isso. Bem, gente, acho que a Leta fez uma introdução muito legal, porque ela mostrou já algumas fotos do Estrela. Não sei se todos os participantes hoje conhecem o Estrela, a gente vai ter oportunidade para ver isso melhor um pouco depois. O material que a gente enviou, uma boa parte é o que a Estrela, o que a Leta separou, tanto sobre os estudos dela sobre água. Eu fiz uma seleção um pouco mais específica sobre princípios e ética de intervenção em estruturas. Eu não vou chegar a fazer uma apresentação, porque eu quero só dar uma continuidade para o que a Leta falou, e daí a gente iniciar a conversa propriamente dita. E o Estrela, ele é um exemplo interessante da questão desse princípio e ética de intervenção nas estruturas, porque no Estrela a gente vem evitando fazer grandes intervenções que descaracterizem aquilo, a estrutura existente. E quando a gente fala de estrutura, a gente não está falando só do partido arquitetônico ou da estrutura, daquilo que sustenta a edificação. Porque numa construção de alvenaria, como é o caso do Estrela, ambos se confundem, né? Mas você vai ter situações onde você consegue ter estruturas que são escondidas, ou estrutura, como é a própria questão dos telhados. E como lidar com isso? Como fazer restauros, como fazer intervenções nessas estruturas sem descaracterizar? Isso parece um assunto fácil ou batido, mas as minhas experiências recentes mostram que a educação com relação ao patrimônio está justamente aí. Porque as técnicas de intervenção, as técnicas de estabilização estrutural, elas em si, elas seguem a tecnologia que vem avançando, ou você pode usar as tradicionais, né? Isso sempre existiu, essa discussão entre usar técnicas novas e técnicas antigas. Mas, à medida que eu venho trabalhando, eu venho percebendo que, muitas vezes, o respeito ao existente é o que não acontece durante a obra. Então, o que importa, de fato, é saber até onde intervir, né? Aquelas questões que a gente sempre discute dentro das rodas de patrimônio, sobre o bem se manter integral, sobre a reversibilidade das intervenções, sobre a autenticidade das intervenções, tudo isso tem pesado no ponto de vista de respeito ao bem durante as intervenções, que foi uma coisa que, no caso do Estrela, aconteceu, porque a gente estava com um conjunto grande de pessoas intervindo que se importavam com o casarão e gostariam de vê-lo restaurado, não como um velhinho em folha, né? Não é criar uma nova velha imagem, mas de torná-lo acessível, de torná-lo visitável. Então, não se teve aquela ideia de criar algo novo, ou de criar algo que nunca foi, né? A gente sempre tentou só manter a estrutura tal como ela está, e, lógico, vão ter outras intervenções maiores, mas em áreas menos sensíveis do ponto de vista patrimonial. De toda forma, o que eu queria dizer nesse pontapé inicial da conversa é, hoje o que a gente tem de intervenção estrutural para estabilização combina alta tecnologia com intervenções relativamente simples. De toda forma, o que importa não é isso. O que importa é como lidar com a edificação sem descaracterizá-la. Como utilizar tecnologia para estabilizar sem descaracterizá-la, sem perder o original. Eu acho que a gente já pode iniciar essa conversa, e se vocês tiverem exemplos, eu gostaria de ouvi-los. Vocês estão aqui agora com a questão do Estrela apresentada para vocês. O Estrela vem sendo estabilizado com as técnicas mais simples possíveis. A primeira que a Leta mostrou foi a questão de simplesmente demolir uma parte do prédio que criou um problema de recalque na lateral esquerda do prédio. Isso em si já reduziu um dos problemas, né, de sobrecarga excessiva e de recalque lateral. A gente vem tentando reconstruir partes tal como elas eram, ou mais próximo das técnicas originais, como é a questão do telhado.
remover inserções em concreto armado que não casam bem com as estruturas de alvenaria, não porque elas não possam, não tenham uma compatibilidade, mas porque elas não foram calculadas para tal, e a gente vai fazer novas intervenções no fundo, no futuro, aí já são outras questões do projeto. Mas a gente queria trazer para essa conversa, assim, que outras experiências que vocês têm que demonstram essa questão da estabilização, e aí a gente pode partir para exemplos específicos. Parece que já tem algumas perguntas aí, se vocês quiserem começar, podem mandar, e a gente vai seguindo com a discussão. Eu acho que a gente pode começar com a primeira mãozinha levantada aí, Daniel Santos. Aí, se puder, sempre se apresentar e aí fazer a questão. Depois a gente vai para a Cristiane Pi. Oi, gente, boa noite. Eu sou Daniel, eu sou um dos arquitetos que faz parte do coletivo há algum tempo já. Eu só queria ressaltar uma questão. Eu acho que a apresentação da Leta foi ótima, a CNI pontuou umas coisas muito interessantes, o Felipe trouxe uma questão que os principais pontos que foram, que houve intervenção no Estrela foram pontos que anteriormente teve uma intervenção sem conhecer a estrutura. Então, assim, eu acho que o principal ponto, assim, de prejuízo que a estrutura do casarão hoje tem foram feitos por intervenções sem conhecer a estrutura. Por exemplo, eles criaram uma laje numa estrutura que não era apropriada daquela forma para receber a laje. Eles colaram uma edificação, como a Leta mostrou muito bem, e sem pensar o dano que estava causando. Então, assim, ressaltar muito isso. Com relação à estrutura, dificilmente uma estrutura, ela acontece o que aconteceu no Estrela de várias patologias sem alguma intervenção humana, assim. E até mesmo, assim, o abandono é uma das intervenções, assim, eu acho que a falta de intervenção, não sei como é que coloca da melhor forma, mas que também agravou muito a situação do Estrela. Assim. É isso. Tem mais mãozinha levantada já. Cadê o pessoal? Cristiane. Oi, pessoal. Eu não conheço, quer dizer, eu conheço o casarão que foi me apresentado pela Nath, porque eu, na verdade, sou de São Paulo. Então, próxima vez que eu for aí para Minas, pretendo ir conhecer. Mas essa questão que vocês estão falando das intervenções que são feitas posteriores à construção do patrimônio, eu já vi vários casos, e é interessante que você tem que analisar duas questões. A primeira é que, muitas vezes, o projeto original já foi dimensionado errado. Isso é uma questão. E a segunda questão é quando você sofre uma intervenção posterior que acarreta patologias que surgem depois. Então, eu vou citar dois casos, um de cada um. Um casarão que eu fui aqui em São Paulo, no bairro de Higienópolis, em um dos cômodos estava tendo infiltração, né? E o caseiro da casa, que conhecia a casa há muito tempo, eu não conseguia entender por que aquele cômodo tinha a infiltração que vinha do solo capilar, e os outros cômodos não. E aí ele acabou me dizendo que aquela parte do porão tinha sido aterrada. E aí ele me perguntou qual era a solução. E eu falei, a solução é desaterrar a parte do porão que foi aterrada. Qualquer coisa que você faça aqui por cima, essa patologia vai aparecer de novo. Seu piso de madeira vai apodrecer, sua alvenaria vai descascar, sua argamassa vai cair. Então, esse foi o primeiro caso de uma intervenção que foi feita, não respeitando a tipologia construtiva, que era ter o porão elevado para evitar essa infiltração capilar. E um segundo caso é o Museu do Café, em Santos, que o andar superior, ele tinha vários problemas estruturais. E foi descoberto, através de pesquisa histórica, que o último pavimento, eles decidiram construir depois que a estrutura já estava pronta. Estava pronta não, a estrutura de concreto. Então, foi aprovado um projeto, e durante a construção da obra,
resolveram fazer o último pavimento. Então, todos os pavimentos foram feitos em estrutura de concreto e o último pavimento foi feito em alvenaria portante. E essa alvenaria portante não suportou a carga da cobertura superior. E era o único andar que estava tendo sérias questões de trinca, deslocamento e tudo mais. E aí a gente descobriu, e não era um andar que a gente poderia tirar, porque esse terceiro andar fazia parte do monumento desde a sua inauguração. Por quê? Porque ele foi um erro projetual original, lá de trás. E aí, na década de 90, foi feito todo um cinturão de contenção dessas alvenarias, porque elas estavam abrindo, então foi feito um cinturão para segurar. Então, eu achei interessante esses dois exemplos, porque em um era reverter, desaterrar o porão, que foi feito incorretamente, e o segundo era tentar, como é que eu posso dizer, reforçar uma estrutura que foi mal planejada originalmente, né? Então, são duas questões que você tem que avaliar para ver se o monumento você pode tirar, se é uma intervenção que não tem valor histórico, mas no caso do Museu do Café, fazia parte do monumento desde a sua inauguração, você não podia tirar o terceiro andar porque ele foi pensado estruturalmente diferente, né? Então, achei interessante expor esses dois casos aí para vocês. Obrigada, Cris. Acho que pode ir Felipe aí agora. Ó, gente, a gente está seguindo aqui a conversa, mas está aberta a todo mundo, tá? Todos os participantes. O Cristiano, eu achei legal que você colocou os dois exemplos do fazer e do não fazer, né? Porque é exatamente isso que eu sinto muitas vezes. A gente tem tanto as opções do intervir para reverter, né, diminuir, remover carga, remover construções, adições feitas, como do reforçar ou do fazer a mais. Agora, uma coisa que você falou, os monumentos, em geral, eles não foram dimensionados, ou se foram, eles foram dimensionados com técnicas muito rústicas, né? Você tinha estática gráfica, que o cara fazia um desenho e tinha mais ou menos uma noção de onde passavam as linhas de tensão ou de compressão num arco. E é tudo que ele conseguia fazer, ele conseguia determinar mais ou menos a forma de um arco botante, porque ele conseguia prever esse caminho dos esforços, mas ele não tinha noção da força. Hoje a gente tem condições de fazer um projeto adequado, e tem condições de fazer combinações que não vão danificar esse patrimônio que a gente tem. Só que a experiência, eu acho que você vai ter isso também, a Letra com certeza já viu isso várias vezes. O que a gente tem hoje em dia, em muitas das intervenções em patrimônio, são projetos arquitetônicos desenvolvidos por projetistas até experientes, né? Mas os projetos estruturais não. Eles, em geral, eles são desenvolvidos por calculista de concreto ou especialista em estruturas metálicas, coisas do gênero. E essas pessoas, elas não estou dizendo que eles não conheçam o campo deles, certamente conhecem, mas eles acabam aplicando técnicas que não são adequadas às questões do patrimônio. E aí vem esse desrespeito que o Daniel falou por não conhecer o projeto, não conhecer o imóvel. E daí eu volto àquela questão inicial. O respeitar o patrimônio é o principal elemento, porque as técnicas existem, a matemática para poder fazer os projetos, os softwares de elementos finitos e assim por diante, eles existem. A questão não adianta nada usar essas técnicas sem conhecer o bem e sem projetar adequadamente para aquele bem. Então, tem que ter essas noções em mente. Olha lá, Letinho, acho que é você agora. Eu tinha até pensado de colocar alguns exemplos, mas a coisa ia ficar longa, mas eu acho que agora cabe, só para explicar um pouquinho mais, duas obras que eu trabalhei, uma na Igreja Nossa Senhora da Conceição de Berilo, e a outra na Igrejinha de São José, em Minas Novas. Eu cheguei na Nossa Senhora da Conceição de Berilo, no que eles chamavam de segunda etapa da reconstrução. A primeira etapa foi para estabilizar a estrutura, né? E a segunda era para revestimentos, assoalho, adornos, etc., né? Supunha que a edificação já estava consolidada e estabilizada. Só que eu cheguei lá para essa segunda etapa, com todas as especificações e cronograma de obras, etc., e defrontei com uma situação
que era o seguinte: a igreja estava implantada a meia encosta, né? E eles, para a implantação dessa igreja, eles fizeram um corte no terreno com uma parte de aterro, né? E essa encosta que estava atrás dela, ela continuava jogando água e levando material sedimentar, os finos carreados pela água de chuva, que depositavam atrás da igreja. A igreja funcionava como uma barreira para esse material, e esse material que guardava muita água ficava ali minando toda a situação. E quando eu cheguei, supostamente eu não tinha que olhar para isso, mas eu olhei e falei, bom, mas a origem do problema continua lá. E aí foi um transtorno danado, né, porque eu fiz um relatório para o IPHAN, e falei, gente, não dá para levar adiante sem antes a gente resolver a origem do problema. Daqui a alguns anos, de novo, vai acontecer. Então, a água, de novo, com a gente. E um outro caso, que foi a igrejinha de São José, que é uma pérolazinha, uma igreja super linda, né, que eu cheguei numa etapa de recomposição dos painéis de alvenaria, ali, no caso, era adobe, né, que tinha uma fissura vertical que atravessavam desses painéis, e a ideia era amarrar, que é isso que o Felipe está falando, de usar tecnologias novas, né, entre aspas, aí, com estrutura de armadura de aço, né, amarrar isso daí. Então, primeiro, essa armadura com um concreto ia ser completamente estranha àquela construção em terra, em adobe, e segundo, a origem do problema não estava sendo combatido, que era o fato da igreja estar num lugarzinho que, quando ela foi construída, era um lugar que quase não tinha tráfego, quase não tinha carro na cidade de Minas Novas, e que depois, com a construção do mercado e o desvio do tráfego, os caminhões que iam para o mercado passavam ao lado dela, carregados. Então, essa movimentação, né, ela começou a afetar e abater o terreno, abrir trincas enormes nas calçadas por onde a água entrava. Então, de novo, fizemos o relatório dizendo, olha, nós recuperamos as trincas, não daquela maneira, a gente recompôs o painel de alvenaria, produzindo novos tijolos de adobe para refazer a amarração, né, o aparelho da alvenaria, e dissemos, olha, se não tirar esse tráfego daqui a alguns anos, de novo, vai aparecer a fissura em outro lugar. Então, a importância de observar os efeitos do entorno, a água capitaneando aí, mas outros efeitos que podem afetar aquela estrutura, por exemplo, como o tráfego pesado no entorno de uma igreja como aquela. Uma estrutura com fundações superficiais que não estava aí dimensionada para esse tipo de coisa. Karine, pode falar. Bom, gente, boa noite. Deixa eu abaixar, senão eu esqueço. Sou Karine, sou arquiteta, sou mineira, mas moro em Goiás, Goiás Velho. Não conheço o casarão, conheço de passar na frente, né? Mas mal vejo a hora de acabar esse corona para ir conhecer, porque é uma história que eu acompanho, assim, né, de longe, mas tenho vontade de me aproximar muito, ainda mais agora com os desdobramentos do doutorado que eu estou fazendo, né? Eu acho que eu vou precisar muito me aproximar de vocês. Mas eu quero trazer um caso que eu fiquei lembrando agora, ainda mais com a professora Margarete falando de água, o quanto é importante, né, essa ação que vocês estão fazendo de acompanhamento, não só do projeto, da obra, mas todo o envolvimento que vocês vão continuar aí lidando com esse pós-obra, entendendo os impactos das intervenções, né? Eu participei de um restauro aqui em Goiás, que é no Museu de Arte Sacra da Boa Morte, que é da Igreja da Boa Morte, que é uma das igrejas, assim, mais bonitinhas da cidade, com maior tratamento artístico, de composição de fachada e tal. E aí, era para ser uma primeira etapa de restauro, mas, na verdade, nem chegou a ser isso, foi uma obra de conservação, que foi chamada,
E foi muito doido porque estava previsto no projeto a execução de um dreno profundo, né? Porque o solo aqui é bem saturado. A gente escavou no adro da igreja, menos de meio metro, já minou água bem no período da seca. Aí, o interessante é que quando a gente entrou, né, estava previsto assim, um batom e esses serviços de dreno profundo, que agora estão sendo executados bastante pelo IFAM Goiás, pelo menos, né? Não sei se isso é uma prática comum de todas as obras de restauração do país, mas aqui teve uma vasta utilização dessa técnica. E a questão que fica é o seguinte, né? Isso foi uma tentativa de reduzir, né, os danos da água, foi realizado em um outro momento. A gente encontrou lá no museu uma camada de impermeabilização super aderida nas paredes de taipa de adobe até 1,80 m, daquele asfáltico, que agora eu esqueci o nome, né? Mas é aquele que você passa na argamassa. E aí, né, a água... Betume. Betume. Tinha betume até 1,80 m e a água subia, porque a partir de 1,80 m estava lá a linha, né? E a partir de 1,80 m as manchas de umidade. Foi um negócio muito louco. E também tinha vários drenos na parte externa da parede também, né? Vários tubinhos assim, e neles também as manchas, mostrando que eles tinham um trabalho de drenagem, né? Eles escoavam a água que entrava dentro dessas alvenarias de terra. Aí a gente não conseguiu remover esse betume, estava muito impregnado, ficou o betume, mas a gente fez o dreno profundo de 80 a 1,20 m em todo o perímetro externo da igreja, e ela tem um muro nesses muros também, né? Mas aí, enfim, né, o que eu fico pensando, e aí eu trouxe esse caso aqui para vocês, pensando muito na fala da Margarete e do Felipe, é que assim, foram usadas técnicas novas num dado momento e que se acreditava que aquilo era a solução, né? E depois a tecnologia continua avançando e aí a solução de 20, 30 anos atrás se tornou um problema, que foi esse betume. E que é uma lástima, né? Que eu acho que vocês aí têm uma articulação para conduzir melhor isso, né? Essa obra foi executada em 2015, de vez em quando eu passo lá na porta, né? Mas não tem uma investigação para saber em que medida esse dreno profundo ele resolveu, né? Ele está resolvendo esses problemas de umidade, ou que ele pode gerar um problema para essas alvenarias de terra, né? Já que ele vai ter uma interferência muito grande no metabolismo dessas paredes, né? Eu sei que lá tem um poço, e aí na primeira chuva que deu, depois que a gente fez os drenos, o poço não encheu de água, e a gente ficou um pouco preocupado, porque o poço transbordava quase. Mas é bacana trazer essa discussão, né, para a gente também avaliar esses novos caminhos e conhecer outras experiências, né? Muito bacana estar aqui, gente. Obrigada. Vai lá, Felipe. Primeiro, Karine, obrigado pela contribuição. E acho bacana a observação que você trouxe, porque eu trabalhei um tempo no IFAM também e vi muitos projetos, na época do PAC, trazendo a questão dos drenos, né? A minha opinião como engenheiro, os drenos, eles não são aplicáveis a todas as obras. E eu concordo com você 100%. Se você não faz um acompanhamento após para saber se está funcionando, ou fez um estudo antes para saber se era aquela solução, você está ali chutando possíveis soluções que podem causar danos no futuro, tal como o betume causou esse dano atual, né? E, em geral, o que eu vejo você tem problemas de recalque só quando tem interferências grandes no ambiente do entorno dessas edificações, como foi o caso do Estrela, outras grandes igrejas construídas sobre aterros também, ali o caso de Congonhas tem isso, o aterro lá em Congonhas está cedendo aos pouquinhos, porque são aterros de 200, 300 anos, então a tendência é que, à medida que a água vá passando,
vai lavando os finos do solo, vai abrindo espaço e vai criando condições para ter problemas. Mas é aí que está. Fazer um simples dreno como esse, no caso de um recalque, não resolveria. No caso de entrada, de invasão de água, a meu ver, também não é das melhores soluções, porque você está só fazendo rebaixamento de lençol freático. Mas se você tem fluxo de água e nível de água subindo e descendo, você vai estar lavando o solo de novo. Então, talvez no futuro, você tenha aberto espaço para criar um recalque que não existiria numa condição mais estável. Isso eu estou falando sem ter certeza, sem ter feito um estudo. Estou levantando possibilidades. E a galera acaba não fazendo coisas que são das mais simples, que é o que a Aleta mostrou lá no início da apresentação dela, usando elementos que às vezes são até confundidos com elemento arquitetônico, de embelezamento, né, ornamentação, que na verdade tem uma origem de afastamento da água. Então você poder ter drenos ao redor, ter uma pavimentação ao redor da igreja, bem, qualquer coisa do gênero, para desviar aquela água que causaria dano, e não a água que está no solo e que o bem dá conta de conviver com aquilo ali. Mas aí, tudo isso depende de estudos, é como você falou. A gente vem fazendo intervenções sem conhecer de fato. Eu acho que tem que conhecer melhor antes de fazer as intervenções, e às vezes até investir mais em estudar antes do que em simplesmente fazer soluções, porque as soluções podem estar destruindo ao invés de resolver. Pode ir lá, Aleta, você está com a mão levantada aí. A respeito do que a Karine falou, bom, em relação à questão do dreno profundo, eu também tenho uma série de ressalvas em relação a isso, porque na hora que você tira a água, deixa vazio, né? E aí você está abrindo caminho para uma nova acomodação, que a gente não sabe exatamente em que direção que ela vai, uma nova acomodação do solo e da edificação. Tem uma técnica que eu assim, acho que pode ser uma solução para alguns casos, quando a gente não consegue desviar a água, né? Como esse caso que a Karine está falando, que, né, se cava e logo chega na água, que é uma técnica de injeção de lama de cal, né? Que ela vai ocupar esse lugar da água e vai endurecer. Então, ela vai recompor a estrutura do solo. Eu acho essa técnica, eu já vi alguns exemplos de utilização dela, nunca ao vivo, infelizmente, né? Mas em vídeos e coisas desse tipo. Eu acho essa técnica muito interessante quando a edificação está numa condição de muito proximidade com o lençol freático, né? Então, só uma dica para a gente poder investigar, né? Essa história da camada de impermeabilização de betume, né? Assim, ela é conhecida, né? Até hoje é muito comum tentar combater a ascensão capilar criando um revestimento impermeável por dentro, colocar cerâmica, coisas desse tipo, né? Mas, lembrando o mestre de obras do Rodrigo, água é fogo. Se eu vou com a camada até 1,80 m, a água aparece a 2 metros. Né? Nós fizemos um trabalho aqui no Socora, aqui em Belo Horizonte, na beira do Arrudas, que não é uma construção tão antiga assim, né? Que a cerâmica, aquela cerâmica branquinha, aquele azulejo branquinho de 10 por 10, ela ia até uma certa altura para tentar impedir isso, na verdade, só para esconder, porque a água aparecia a 2 metros de altura, aflorava ela vai até onde pode. E uma máxima que eu acho que é muito boa para a gente lembrar sempre, assim, não só em relação a essas construções, mas a qualquer uma, né? Que se é muito difícil impedir que a água entre, você arruma uma solução para ela entrar e sair logo, que são, por exemplo, os lacrimais das janelas, né? Os lacrimais é isso. Eu tenho ali uma série de articulações, né, entre um pano de uma folha, né, Tati? Entre um lugar que a janela fecha, etc., a água vai chegar ali. Então, o que eu faço? Eu crio mecanismos para ela sair logo, entrar e sair. Né? Os lacrimais, eles nos lembram dessa estratégia que pode ser usada por uma série de coisas, né? Vai lá, Cris.
Então, vocês estão falando de dreno e, como a Margareth estava falando, realmente água é fogo. Gente, a pior coisa que a gente pode encontrar, não só no patrimônio cultural, mas em qualquer edificação. Aqui em São Paulo, a gente tem um bairro tombado, que é o bairro do Pacaembu. O que é tombado é o urbanismo dele, que é o bairro Jardim, mas as construções, elas só têm a obrigação de respeitar o lote. Então, você pode demolir a construção e fazer uma nova, desde que você respeite a área construída, ocupação do terreno, recuso e tudo mais. Então, você pode demolir uma casa e fazer de novo. O que acontece? Como você tem um desnível muito grande no Pacaembu, são muitas ladeiras, sobe, desce, você tem a servidão dos lotes superiores para os lotes inferiores. Não só para a questão de esgoto, mas para a questão de dreno. Então, você vê nas ruas do Pacaembu, saindo na sarjeta das calçadas, aquela água que, se duvidar, é uma água potável, porque ela saiu de um terreno que está 10 metros acima e essa água foi toda filtrada até sair naquele dreno na rua de baixo. E o que acontece? Os profissionais hoje, eles não conhecem essas técnicas e essas necessidades, né? E eu já vi gente, assim, tampar esses drenos, e aí acontece o quê? Começa a estourar a calçada, começa a estourar o muro dos fundos da casa do morador do terreno mais abaixo, justamente por falta de conhecimento do profissional da importância desse dreno ter sido construído. E na época que o bairro foi construído, na década de 20, os profissionais sabiam disso. Então, muitas patologias que aparecem hoje nas casas do Pacaembu, muitas delas são por causa de drenos que foram ou tampados ou que não foram revisados. É justamente o contrário, né? De você eliminar a água, né? De você pôr a água para fora. E os profissionais hoje tentam impedir que essa água saia, mas a água vai sair por algum lugar. Se não sair pelo dreno, ela vai sair por outro, né? Então, essa questão da água e do dreno, eu acho importantíssimo as pessoas conhecerem e, às vezes, usarem técnicas antigas que se usavam no começo do século passado, que é a técnica base do bidim, do que você faz aquele filtro natural e aquela canaleta, e aí você conduz toda essa água para fora do seu terreno. Uma técnica simples, a gente pode até ser ancestral, que as pessoas simplesmente esquecem que existe. Lembrando, né, Cris, que as contenções, elas não são derrubadas pela terra, gente. Quem derruba a contenção é a água. A água que, impedida de passar, né, que não tem dreno, não tem barbacã, etc., ela vai derrubar, não tem jeito. Não é o peso da terra, é a água fazendo esforço por trás, né? A CNI, o vizinho fez um muro lá e fechou a saída da água. Da noite para o dia, o muro tombou inteiro, ele virou uma barragem, né? E a hora que o peso da água foi superior, ele caiu e pronto. E aí a água passou e sai da frente, né? Não tem jeito. É verdade. Leto, tem uma coisa interessante com relação à água, que não é só o peso da água que pode derrubar um arrimo, né? Assim, ou reduzir a resistência do solo diretamente. Na verdade, tem solo solos argilosos em geral, solos arenosos até que não, porque o arenoso passou água, ele permite passar água, que aí é o que a Cristiane estava falando, você faz um dreno, uma vala com areia dentro, ela é um cano, aquilo é um cano e funciona muito bem. Agora, tem muitos tipos de solo que o simples fato deles aumentarem a umidade, eles não precisam nem chegar na saturação, eles perdem resistência, e daí eles vão reagir. Então, quando a gente muda o ambiente no entorno de uma construção existente, qualquer que seja, se a gente tira um tipo de pavimentação que existia ali, ou começa a acumular água, mesmo que a gente não esteja saturando o solo, a gente está reduzindo a resistência a cisalhamento dele, e aí ele pode falhar, assim, ele vai recalcar. E essas estruturas, principalmente as estruturas de alvenaria, elas não têm resistência a tração nenhuma, que é diferente da questão do concreto, né? O concreto armado, ele é
uma estrutura que é capaz tanto da compressão quanto da tração. A alvenaria, tracionou, ela vai rachar, vai trincar, dificilmente ela vai cair. Para cair, você tem que ter uma situação mais crítica, né? Mas vai trazer muitas patologias. Então, você, não necessariamente você precisa ter um volume muito grande de água. Água suficiente para alterar as propriedades do solo, mesmo que não lave o solo, que só altere a condição de saturação. Reduz a resistência a cisalhamento, pode criar todos os tipos de problema que a gente vê aí, de recalque, de movimentação de estrutura. Gente, eu acho que a gente está participando aqui muito só os convidados. A gente criou a roda para mais gente poder trazer informação e discutir com a gente. Está em aberto aqui para todo mundo participar. Não precisa trazer só informações locais, vocês viram que a gente está trazendo coisas muito legais aí, a Cristiane trouxe, a Karine trouxe de cada um dos lugares diferentes. E a gente queria ouvir, se tiver mais alguém de fora também, de BH, trazer outras experiências também seria legal, porque o que a gente quer é estimular esse tipo de discussão e ver outras possibilidades, outras maneiras de intervir. Inclusive, trazer exemplos específicos de tecnologias específicas seria legal também. E eu acho também que falar do interesse por esse curso, por essa abordagem, o que trouxe aqui, né, expectativa em relação ao curso, que eu acho que também vai ser legal da gente ter, né, da gente colocar na discussão, assim, na roda, né. Isso que a Aleta falou é importante, porque a gente estava desenvolvendo, há um tempo atrás, como parte do coletivo, uma proposta de um curso de restauro livre, né, fora do modelo universitário, modelo acadêmico, que tentasse trazer um pouco mais dessas experiências que a gente teve com o Estrela, experiências profissionais de fora, e misturar isso, lógico, sempre trazendo também teorias que estão dentro da academia, a gente não vai simplesmente ignorar. E para nós seria super interessante ouvir de vocês, quem está aqui hoje, por que vocês estão participando dessa roda de conversa? O que atraiu vocês? O que vocês querem aprender? O que vocês querem contar para a gente? Ciro, pode falar, você está com a mão levantada. Acho que Leta também está, mas acho que o Ciro pode falar primeiro. Oi, gente, boa noite a todos. Me apresentando rapidamente, eu também sou um dos arquitetos aí do Núcleo de Restauro, do Espaço Comum Luz Estrela, e talvez, assim, eu fiquei até com medo de comentar agora, quebrar um pouquinho o fluxo de assunto que vocês estavam levando ali, mas aí vocês comentam, que eu acho que é um comentário, assim, talvez menos experiente, para poder gerar uma discussão em cima aí dos mais experientes, que vocês têm dado aí exemplos incríveis, né, de ações corretivas em cima dessas patologias, principalmente com relação à água, mas, assim, eu fiquei voltando um pouco atrás, assim, na identificação desses problemas, né, de como que a gente pode identificar esses problemas. A gente sabe, né, que tem métodos aí que são mais, né, de observação e de utilização dos levantamentos, das documentações para poder identificar isso tudo, mas, assim, queria saber de vocês que são mais experientes, passando por muitas obras, assim, que não é o meu caso, dificuldades, né, de identificação desses danos, questão também de tecnologia aplicada, ou se esses métodos mais utilizados são os que já são utilizados há muito tempo, que é mais de observação e de utilização da experiência de campo aplicada à edificação, né? Tem muita gente, por exemplo, a umidade, a gente está falando muito de água aqui, e tem a termografia, que pode ajudar, né, com isso, se algum de vocês já teve essa experiência. Então, só jogar esse assunto quase que assim, um pouco anterior à ação corretiva, que é de identificação das patologias, assim, se alguém tiver alguma experiência interessante com relação a isso. Olha, eu vou começar, porque eu acho que a Leta vai ter também para falar, mas eu vou começar até em função da experiência recente. O mestrado que eu terminei há pouco tempo atrás, ele foi em Portugal, então lá a gente quase não estudou medida corretiva. É interessante a sua pergunta, o seu comentário, porque ele mostra que, pelo menos essa é a minha interpretação, é uma questão cultural. A gente no Brasil, isso de qualquer tipo de projeto que eu tenha participado até hoje, foi mais ou menos na mesma linha.
você já chega resolvendo. Você dificilmente se questiona qual é o problema. Você já tem a solução na cabeça para aquilo ali que você viu. Você fala, não, aquela trinca ali é só passar uma massa e resolve. Enquanto que lá fora, não estou dizendo que eles tenham coisas muito melhores que a gente, mas eles têm uma teoria do restauro muito mais desenvolvida que o Brasil, isso é fato. Por causa do patrimônio europeu, o patrimônio construído europeu é o foco do que é a teoria do patrimônio hoje, né? E eles gastam muito mais tempo identificando e estudando. Então, você tem métodos não destrutivos de análise das estruturas, métodos de pouca intervenção, tira-se corpos de prova, cria-se modelo de elementos finitos e joga no computador e roda para testar onde que deveria estar a rachadura, por que aquela rachadura aconteceu e assim por diante. Então, na minha visão hoje, é uma questão cultural. A gente não investe nisso, a gente não pensa na identificação dos problemas. O mapeamento de danos, ele é uma pequena fase do projeto de restauro. E ele, em geral, é daquela fase que o pessoal está projetando quer passar logo para partir para o projeto final, que, na verdade, é um projeto que fica sem pé nem cabeça. Porque o mapa de danos, ele não mapeia de verdade. Teve uma época que eu trabalhava no IFAM que, cara, assim, a gente recebia, foi de novo o período do PAC, né? A gente recebia projetos, as fases iniciais dos projetos de restauração das diversas igrejas lá em Mariana, e assim, as informações que vinham dos levantamentos, dos mapeamentos de danos eram inúteis. Para que a gente fez isso? Era um monte de rabisco colorido em cima de uma elevação ou de uma planta que não te dizia o que fazer ou como fazer, ou não te trazia nenhuma profundidade. Então, creio eu que a gente precisa ter uma mudança de comportamento com relação à identificação. Uma mudança no sentido de tentar entender melhor as estruturas antes de qualquer intervenção, porque, de novo, vou bater na mesma tecla, muitas das intervenções são destrutivas, a gente está perdendo o patrimônio, ao invés de restaurar o patrimônio. A gente está estabilizando uma estrutura que já não é aquela estrutura anterior. Lógico, a gente vai entrar aí numa discussão relativista, mas o patrimônio não é aquele tijolinho. Não, tudo bem, mas aquele tijolinho tem lá o peso dele como elemento tradicional daquela edificação. Ele é um dos elementos autênticos daquela edificação. Se a gente não consegue restaurar com ele ou com outros elementos, a gente vai ter que reconstruir partes, que isso seja justificado, que não seja mera chute do responsável pela obra, que quer fazer uma obra rápida e partir para outra, porque não conhece, de fato, o projeto, a edificação. Luísa, pode falar. Boa noite, gente. Tem vários rostinhos conhecidos aqui, adorei. Eu sou Luísa, sou arquiteta, fui aluna da Leta, fui colega de vários aqui na PUC, e pela primeira vez em 10 anos de formada, eu estou trabalhando com patrimônio agora. A primeira vez que eu trabalho com patrimônio, eu trabalhei com tudo que vocês imaginarem de arquitetura, e eu estou na diretoria de patrimônio da prefeitura. E eu vim porque eu acabei de entrar na prefeitura, e esse assunto tem me interessado muito, até por necessidade, né? E eu estou achando muito interessante esse ponto da conversa que o Felipe trouxe, essa questão cultural, porque eu estou vendo o problema do outro lado, né? Eu estou vendo o lado do poder público, e muitas vezes a gente vê que, assim, falta cuidado dos próprios arquitetos quando vão projetar, quando vão restaurar, quando vão fazer levantamentos, que é exatamente isso que o Felipe falou, que eu tenho percebido falta de conhecimento com relação ao patrimônio. Assim. A gente tem muitos casos de responsáveis técnicos por casas tombadas, por edificações tombadas na cidade, que não tem conhecimento sobre a origem daquilo ali, sobre a edificação, sobre a estrutura, sobre o histórico daquela edificação. Então, assim, eu tenho notado, e é um incômodo também, assim, eu troco ideia com os colegas, que a impressão que eu tenho é que muitas vezes o interesse
interesse em preservar, o interesse pelo patrimônio, ele é muito para o lado da história, do histórico daquela edificação, e muito pelo apreço estético. E pouco pela estrutura, por considerar as origens de cada problema. A gente pega, às vezes, assim, uma mesma casa passou por inúmeras modificações, o projeto que foi aprovado lá no início, ele nem chegou a ser executado, e a gente não tem um acompanhamento, né? A gente não consegue ter no arquivo um acompanhamento tão detalhado desse histórico para poder saber o que seria uma melhor solução. E aí, o que eu tenho visto, assim, que vocês foram falando, eu fui lembrando, assim, que eu tenho visto, são muitos restauros pensados muito na questão estética, que vamos preservar a cidade esteticamente, porque aí eu penso também, né, com a cabeça da cidade, não só das edificações isoladas, mas tem uma política de patrimônio de preservar a ambiência, de preservar a estética, de preservar um histórico de uma família, algo que aconteceu naquele lugar, e pouco de se pensar no histórico dos elementos, né? Eu acho que isso falta muito, e tem muito a ver com essa questão cultural, assim, da gente não ter uma relação muito forte, muito bem construída com o patrimônio. Eu acho que super me contemplou essa fala do Felipe aí, que é uma coisa que eu percebo no dia a dia, assim. Eu tô super empolgada, gente, porque é muito bom ouvir sobre esse assunto, assim. É tudo muito novidade para mim, tô adorando. Vamos lá. Oi, Luísa. Ei. Hoje eu separei uma fotinha sua e a Nicole, uma foto linda, porque eu entrei nos arquivos do Luiz Estrela e tinha uma foto linda sua. Depois eu vou te mandar. Fez o levantamento do telhado. Ai, que saudade. Eu acho que isso que a Luísa falou, né, mas juntando com o que o Felipe, que o Ciro perguntou e tal, né, assim, os nossos currículos não colaboram, né, gente? Isso a gente já está cansado de saber. Então, correr atrás mesmo, a quem interessa, né, e, assim, humildemente observar. Eu acho que a coisa da observação, né, assim, então, como identificar, Ciro, a experiência, tá, mas a experiência vem de quê? Ela vem de um aprendizado que tem a ver com isso. Então, o Felipe está falando desses recursos, né, mais avançados, assim, que está sendo usado, né, em Portugal, por exemplo, que ok, né, legal que tenha, mas antes de eu colocar alguma coisa para o programa me responder, eu tenho que levantar hipóteses. E essas hipóteses vêm da minha observação, né? Então, por exemplo, essa história que a gente mostrou aqui rapidamente, da água, a gente foi levantando hipóteses e procurando evidências. Então, você vai atrás das evidências e vai descartando quando é o caso, quando aquilo não tem peso, né? Vocês vão ter a oportunidade aqui de conversar com uma das pessoas que eu acho que é o maior mestre que a gente tem aqui, é o Rodrigo Meniconi, né? E aí vocês explorem bastante o Rodrigo, né? Ele me apresentou há um tempo atrás, até tá tudo separadinho aqui, ó, Rúbia, tudo para ti, ó, tudo para a Rúbia, né? Cadernos de ofício, quer dizer, são gente que deu importância a essa coisa que as universidades não trazem para a gente, a coisa do conhecimento da tecnologia de construção, nem das atuais, nem das antigas, nem de jeito nenhum, né? E esses caderninhos dos ofícios, eles vêm explorando isso e mostrando o tanto que esse conhecimento está se perdendo junto com os mestres de ofício, né? E que vai ficar, ou já tem um buraco enorme aí no conhecimento, né? Nessa continuidade do conhecimento. Então, gente, eu acho que é o seguinte, observar, levantar hipóteses, buscar evidências, procurar aprofundar nesses instrumentos, nesses recursos que o Felipe está dizendo, né, que ajudam muito quando você tem uma série de uma edificação muito grande ou uma série de problemas aparecendo conjuntamente e como é que eles se relacionam, né? Porque no caso do Estrela,
a coisa foi relativamente simples, né? Estava muito identificar o que danou, né? Estava mais ou menos evidente ali. As trincas mostravam para a gente em que direção que o edifício estava indo, o recalque, né? E aí a água, como esse grande elemento, ela não é vilã, tá, gente? Na verdade, a água é a nossa grande aliada sempre, tanto edificações quanto no espaço urbano como um todo. A gente é que é muito arrogante e não presta atenção, né? E não respeita a natureza da água, né? Isso na escala do edifício, na escala da cidade nem se fala, né, gente? Né? Das questões que... Então, é isso, assim, eu acho que e grupos como esse, né, a troca de informações, de referências, e é isso, e se formar naquilo que considera importante. A universidade não forma a gente, não forma. É o que a gente se forma naquilo que interessa a gente, que a gente elege como importante. E eu acho que recuperar edificações ou recuperar ambientes construídos é mais importante do que construir novo. É uma escola, é um grande aprendizado, isso daí. Karine, pode falar. Eu achei ótima a Luísa falar no final que ela estava empolgada, porque eu estou tão empolgada que eu já estou falando de novo, né? Eu fiquei bem provocada com essas últimas falas, principalmente nesse sentido da formação, né? Margarete comentou que os currículos não ajudam e a gente tem tentado travar esse debate aqui na UFG do papel do canteiro na formação dos arquitetos e como isso ganha uma dimensão absurda quando é projeto de restauro, né? Porque o projeto de restauro, se ele não tem minimamente uma etapa ali de estar, né? E aí a gente nesse remoto chega a ser deprimente, né? Imagina como fazer uma disciplina de projeto de restauro, como conduzir uma disciplina de projeto de restauro sem poder nem ir. Mas, enfim, o projeto de restauro tem essa etapa de obra, né, e a separação do trabalho na formação do arquiteto, né, o arquiteto ser o cara da prancheta e a obra ser do trabalhador braçal, né, isso é muito nocivo para uma compreensão de preservação, né, isso não contribui para a preservação de fato. Tanto nessa falta de domínio técnico, que muitas vezes os projetos vão para a obra, né, sem responder adequadamente às soluções, e também no sentido disso que Margarete falou, né, que esses conhecimentos das pessoas que fazem, isso está se perdendo de uma certa medida, né, e é importante trazer isso. Então, a gente tem discutido bastante, né, essa noção do canteiro na formação, né, no canteiro enquanto projeto de restauro, e a dificuldade de se implementar isso, principalmente em obras públicas, né, porque como não se tem essa compreensão de que o projeto de restauro, principalmente, né, qualquer projeto de arquitetura, ele tem que estar no lugar, né, a gente tem que ir a campo, não adianta ficar só no home office, mas não se prevê recursos para isso, né? Felipe comentou de várias metodologias, várias tecnologias para diagnóstico, mas são pouquíssimos escritórios que dispõem disso, pouquíssimas universidades que têm esse ferramental, né? Aqui mesmo na UFG, na cidade de Goiás, a gente mal tem equipamentos para fazer o diagnóstico, a gente não tem um equipamento de fotogrametria, por exemplo, né? E estamos numa condição privilegiada. Então, realmente acho que falta essa abertura Luísa também falou, né, do papel da educação, né? Mas de dar uma explodida mesmo, né, não só dessa sensibilização para a importância dos monumentos, mas também no processo de projeto, né, da gente entender uma dimensão do campo e dessas trocas de experiências para aperfeiçoar esses projetos e as intervenções. Adelaide. Gente, boa noite. Oi, Felipe, quanto tempo?
Tudo jóia? Enfim, a minha ideia é só trocar um pouco de experiência também. Eu moro em Ouro Preto, sou arquiteta. Atualmente estou fazendo um mestrado na área de restauração no SECRE, na Bahia. Então, a gente está no meio do mestrado, aí a turma que entrou em 2020 foi premiada com a pandemia, né? Como diria a Karine, você imagina fazer um mestrado na área de restauração à distância. A gente está aí lutando contra a distância para conseguir desenvolver. E aí o meu interesse é total no workshop, assim, até de conseguir conhecer mais pessoas da área de restauro. O meu campo hoje é muito fechado para as pessoas daqui de Ouro Preto, Mariana, já tem um tempo que eu moro em Ouro Preto, conheço o Felipe do tempo que ele passou aqui em Mariana, então conheço, mas claro que, né, meu interesse é sempre expandir os meus horizontes, tenho acompanhado o trabalho do Estrela sempre de longe, assim, conhecendo algumas pessoas, mas sempre tive interesse de me aproximar, de conhecer mais o trabalho que está sendo desenvolvido lá, então, como as meninas, estou bastante empolgada de poder conhecer mais de perto e ver o que vocês têm feito, e aí, com relação ao comentário das meninas, eu acho que é isso, né, a gente que está na área do patrimônio, às vezes eu sinto que a gente é meio militante, assim, porque, como vocês falaram, a formação, ela é muito, muito frágil, a gente tem que correr sempre atrás. Eu fiz a minha graduação, eu mal tive a área de restauro, a área de patrimônio, assim, muito mal dada. Acho que meu professor, que era engenheiro, que me deu tecnologia de patrimônio, nunca tinha pisado numa edificação de técnica tradicional, sabe, assim? Então, a gente tem mesmo que ir correndo atrás depois, e ainda tem uma questão, assim, me senti bastante contemplada com a fala da Luísa, que eu acho que a gente vai sendo atropelado, às vezes, com as experiências que a gente tem, né, que demandam da gente, assim. Eu tive a oportunidade de estar numa obra de restauro da Igreja do Rosário, lá de Mariana, Felipe, e, assim, quando as coisas são decididas, de fato, na obra, você tem um projeto de restauro que é uma prancha, não tinha mapa de danos, não tinha, então, assim... E aí eu, como arquiteta recém-formada, eu estava como arquiteta quarteirizada, da arquiteta responsável, que eu nem nunca tinha encontrado com ela, e as decisões sendo tomadas por mim, que não tinha experiência nenhuma, e pelo engenheiro. Então, assim, realmente eu acho que a gente tem que se apoiar e ir buscando cada vez mais conhecimento. Então, a fala era mais para trocar um pouco aí com vocês. Obrigada, pessoal. Vai lá, Felipe. Eu vou tentar fazer uma coleta aqui de comentários e responder também algumas das questões que estão aparecendo aqui nas mensagens, né? Que acabaram sendo também relacionadas com a questão do mapa de danos. Na verdade, eu tenho meio que uma pergunta, né? O projeto que a gente desenvolve dentro do escritório tem condições de ser aplicado em 100%, 90%, mesmo, sei lá, 60% dentro de uma obra de restauro? Eu pessoalmente acho que o projeto é muito limitado. Ele serve como diretriz. E aí, por isso é que a gente tinha que trabalhar muito melhor a questão da inspeção, do diagnóstico, do mapeamento de danos, para entender quais são os problemas e não inventar a solução do nada na obra. Porque se você chega na obra com um documento de um mapeamento de danos ou um diagnóstico geral que não diagnostica de fato, você vai ter que diagnosticar durante a obra. Então, você vai causar danos, você não vai conseguir resolver os problemas, a não ser que você tenha uma experiência muito superior, que é o que já, em geral, não acontece, como a Adelaide falou, né? O pessoal põe lá a gente nova para cuidar do dia a dia, e o responsável técnico vai uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e aí, quando se percebe, você já causou algum tipo de dano. Então, a meu ver, se existe um papel do poder público, por exemplo, que isso, quando a gente está falando de patrimônio, a gente está falando de poder público, não dá para fugir dessa relação, né? Não de cobrar o desenvolvimento de projetos, mas o de cobrar o entendimento dos bens, o bom diagnóstico e a boa indicação de intervenções, né? Não é o desenho final da arquitetura que, de alguma forma, vai dar para aquele arquiteto específico um nome de, foi ele que restaurou aquela casa, ele que criou aquela intervenção contemporânea, pós-moderna, em cima de um casarão barroco. Legal, isso pode ser feito, mas não é esse que é o elemento principal dentro do processo de restauro.
processo de restauro é da manutenção da estética original, autêntica, a manutenção o recontar aquela história, que é como a Luísa falou, um ponto importante é o ponto histórico. Tá, mas histórico em que medida? Histórico, a gente sabe que ele é histórico porque ele é patrimônio, tá, mas qual é a história de fato? Como é que se conta essa história através do projeto, através da restauração? Que espaço você vai criar para isso? Né? E, assim, eu acho que fica esse puxão de orelha para o poder público, né? Como é que ele vai dar conta do recado? Imagino eu nessa direção. E uma última coisa é de que quando a gente não está trabalhando a preservação do bem material, a gente não está perdendo só a questão da estética e da história, a gente está perdendo as técnicas tradicionais em função de uma homogeneização de técnicas trazidas pela modernidade. Então, a gente está vendo aí que todas as soluções vão passar meio que pelo concreto armado ou pela estrutura de aço. E você vai esquecer outras soluções tradicionais que às vezes seriam muito mais compatíveis, porque a gente não vai ter um mestre que possa dar aula na universidade ou coisa parecida. Então, tem realmente uns buracos aí, uma dificuldade em conectar uma demanda real, que é gente que sabe fazer, com o projetista, que é a gente que tem habilitação formal para fazer esses projetos e apresentar essas propostas para o governo, para o Estado, quem quer que seja o responsável. Bruna, pode falar. Olá, boa noite. Minha conexão está meio ruim, vocês conseguem me compreender bem? Sim? Então, gente, eu queria puxar um pouco a sardinha para o meu lado e fazer um desabafo. Eu sou engenheira civil, eu sou de Salvador. Assim como a Adelaide, eu estou atualmente fazendo também um mestrado profissional, né, em conservação e restauro na UFBA. E, assim, eu queria trazer o lado mais da questão da engenharia civil, né, que vocês falaram, estamos aqui num debate sobre estruturas, né, análise estrutural. E, assim, no curso de engenharia civil não é falado nem em patrimônio. Não temos aulas de história da arte, não temos aulas de nada com nada. Então, o que a gente tem é aula de estruturas de concreto, temos aulas de estruturas metálicas e de madeira, que são, assim, passadas para a gente, né? Então, normalmente, quando o engenheiro pega, esse tipo de projeto, que ele vai realmente projetar o que nós temos conhecimento. E é uma coisa que fica muito, até de uma forma chata, né, na hora que fazemos um projeto e pegamos prédios históricos das quais tem tecnologias que tanto domínio, né, não temos normas, por exemplo, de alvenaria de pedra ou alvenaria mista. Nós utilizamos normativas italianas, normativas norte-americanas, que não necessariamente têm os mesmos materiais que a gente, nós temos materiais, às vezes, diversos. Então, é muito difícil, até na hora do próprio projeto em si, como engenheiro civil, né, por mais que você tenha o conhecimento sobre o bem, o que é algo difícil hoje, raro, e eu estou tentando ser essa exceção, de ter essa expertise, no momento que a gente até consegue pegar tal edifício para reestruturá-lo, eu não tenho norma para reestruturá-lo, então vou ter que ficar me baseando em normas exteriores, porque a brasileira não se desenvolveu ainda, e a gente fica sempre com essa lacuna, né, de reestruturação. Era mais um desabafo e trazer algo bem interessante aqui para a gente debater e pensar sobre. Obrigada. Leta, sua vez. Então, eu queria comentar uma questão que a Juliana colocou aqui no chat a respeito do relacionamento do arquiteto com o restaurador, né, ou com, digamos, o profissional de campo, né, que eu acho... Opa! Estava com a câmera fechada, desculpa. Que eu acho que é uma questão crucial, e, de novo, eu falo, não é só para a questão de obras do patrimônio, é para tudo, né? Então, assim, o nosso relacionamento com o canteiro de obras é péssimo, né? A gente não tem a humildade de entender, né, o que a experiência forma nas pessoas. Então, de novo, vou trazer aqui a lembrança do Rodrigo, juntando com um comentário que a
que a Cris fez, né, das escolas técnicas, né, o Rodrigo não só é um arquiteto que trabalha com patrimônio uma vida inteira, como foi professor do Cefet, que hoje é o IFES, né, o Instituto Federal de Ensino Superior. E ele é muito voltado, né, nessas iniciativas todas para resguardar esses conhecimentos dos ofícios, valorizar esses conhecimentos e pegar esses profissionais que ainda estão aí, né, na ativa, ou, né, enfim, para formar, inclusive, a nós, né? Então, essa relação, e a Senir está aí, e quem trabalhou com a Senir sabe disso, né? A Canteiro de Obras é uma escola, gente. Então, essa relação com esses profissionais que têm o manejo, que têm a sensibilidade para aprender aí no dia a dia, né, no cotidiano, é que precisa ser valorizado, precisa ser resguardado. Então, a nossa escola de artes e ofícios, né, Senir, que a gente sempre sonhou com ela, né, poderia ser uma boa iniciativa aí nessa escola na escola comum que o Luiz Estrela anda pensando, né, porque eu acho que era uma maneira da gente resguardar esses ofícios, recuperar. A Tati está aí também, né, como restauradora, podia até falar para nós um pouco disso, porque eu acho que essa distância que a academia arrogantemente mantém, ela é muito nefasta para nós todos, né? Manda ver, Vanessa. Oi, gente, boa noite. Sou Vanessa Taveira, sou aqui de BH, participo do Estrela desde 2015. Também fui aluna da professora Leta, muito bom reencontrá-los. Também já trabalhei com muitos colegas aqui. Também sou restauradora de formação, tenho trabalhado mais na área, né, de elementos integrados e bens móveis. Mas o que eu queria falar e trazer para essa discussão é que, para mim, o nosso sistema, sim, tanto de formação, mas mais ainda de política pública, ele tem uma grande deficiência, né? Para mim, ele mostra uma falência, e o exemplo do Estrela, no sentido da autogestão, de uma população que ocupa um casarão, para mim, ele é uma grande resposta, né? Em cima desse pensamento já tradicional que existe. Então, olha que o Estrela, ele traz uma oportunidade de vários profissionais de várias áreas se encontrarem e discutirem isso. Então, eu acho que, para mim, o que hoje acontece no Estrela é o futuro, né, do patrimônio também. Eu acho que é um braço que acontece e tem uma tendência não só em Belo Horizonte, mas em muitas cidades mineiras, em outros lugares. E a minha pergunta em si, hoje, é em relação ao futuro, né, a possibilidade de aplicar esse pensamento em outros lugares. Eu queria saber, além dessas iniciativas que, né, o Núcleo e o Estrela já faz, eu queria saber sobre vocês em relação a isso, sabe, essa perspectiva de replicar e de tornar isso, né, uma iniciativa civil, né, da gente conseguir também, através disso, cuidar do nosso patrimônio com mais conhecimento. Eu acho que esse é o futuro mesmo do patrimônio. O patrimônio, ele vai além do Estado, vai além da educação. Ele vai de um grupo específico também que vai ter interesse em preservá-lo, né, e trazer o seu conhecimento técnico. E aí eu queria jogar essa pergunta aí para vocês e saber, né, um pouco mais sobre essa expectativa. Obrigada. Felipe. Vanessa, eu não estou tão otimista quanto você, não. Eu acho que é mais ou menos o oposto. A gente é uma reação dentro de um mundo que está transformando o patrimônio em um dos bens, um dos elementos de consumo dentro de um processo de turismo que é muito maior e é, em geral, hoje suportado pelo Estado, mobilizado pelo Estado também, porque é a lógica econômica que a gente vive. E isso que a gente está fazendo vai, inclusive, em oposição a um dos comentários que eu ia fazer, que era a resposta da Bruna ali com relação às normas. O que eu vejo que a gente tem, a Itália tem norma, porque a Itália tem um patrimônio do qual ela vive, né? A Itália respira patrimônio. Eles têm normativa para alvenaria de pedra em várias condições de conservação, inclusive.
né? Uma das coisas que a gente não tem, e que a gente até sentia alguma dificuldade no Estrela, era isso. Como é que eu analiso a resistência de uma parede de tijolinho, trincada de 100 anos, com argamassa de cal, com uma espessura variável? Não sei, não tem essa condição. As normas italianas, elas te dão essa condição. Elas falam, olha, parede de pedra irregular, parede de pedra talhada. E assim, eles têm uma normativa, obviamente, eles estão testando isso em laboratório, coisa que a gente não faz, e não acho que a gente vá fazer. No Brasil não tem, pelo menos, a meu ver, não tem por que fazê-lo. Porque o nosso patrimônio, ele é bem misturado, né? O deles já é mais homogêneo. A gente não vai testar a resistência de um bloco de adobe de 300 anos, não tem muito sentido. Pelo menos, a meu ver, isso não geraria, a gente não vai gerar uma normativa. Então, eu até nem vejo problema em usar normas estrangeiras. A questão é que a gente não sabe que isso existe, né? Em geral, as pessoas não têm acesso a essas informações. Essas informações são extremamente especializadas. E o profissional do dia a dia, ele vai usar a normativa de concreto que ele tem, ou a normativa de alvenaria estrutural, que essa aí não tem nada a ver com o que a gente tá vendo aqui no nosso dia a dia de patrimônio. É uma adaptação muito da mal feita. Mas é o que eu vejo acontecendo, sabe, Vanessa? Eu não vejo o oposto, eu vejo a gente burocratizando, sim, o processo, até porque do lado do poder público, ele, de certa forma, precisa disso. Eu vejo dessa forma, ele precisa de um tipo de controle sobre os processos que ele não quer abrir mão. A gente vai ter, vejo as coisas andando em paralelo, até se distanciando, né? Reações como as nossas e ações de poder público tendendo a normatizações, mesmo que elas não sejam usar a norma, criar uma norma, mas usar normas estrangeiras. Isso eu até nem vejo problema. Ok, obrigada. Ciro, pode falar. Eu só levantei a mão aqui para compartilhar um pensamento, que eu vi que não tinha mais ninguém inscrito também, que é assim, não sei, né, esse turbilhão de informações, assim, a gente fica pensando várias coisas aqui. Eu estava conectando essas falas, né, sobre poder público e sobre como que a gente enxerga o patrimônio, a restauração, patrimônio cultural, e acho que é muito o caso do Estrela também, né, que muita gente pensa em patrimônio cultural edificado, em restauração, e já pensa, né, de novo, assim, em ações corretivas, né, depois que o problema já existe, depois que já está minado, cheio de patologia, e a gente tem manutenção preventiva, né, que deveria ser papel também ali, principalmente de edificações públicas do poder público, pelo menos, né, parte, assim, dessa conscientização e de como fazer isso. E o Estrela é um caso, né, era um prédio aí do Estado que ficou ali abandonado por 19, 20 anos, então deixar mais essa pulguinha atrás da orelha aí, um assunto para a gente discutir também, que é essa diferença, essa relação entre corretivo e manutenção, né, manutenção, a coisa programada, a coisa estratégica. Pode falar, Felipe. Voltou para mim rápido. Eu só ia aproveitar aqui, porque a Adelaide fez um comentário nas mensagens aqui. Eu acredito que as técnicas tradicionais, Adelaide, pelo pouco que eu sei das técnicas tradicionais, tá? Elas são muito mais... O que você pode normatizar é a técnica de produção dos materiais, de construção, né? O produto em si não tem como normatizar, que é o contrário do concreto, por exemplo. O concreto você está normatizando tanto o processo de cálculo quanto o produto. O concreto, o aço, eles têm essas condições. Você compra um concreto 25 MPa, porque tem toda uma norma que dá suporte àquilo ali. A técnica tradicional não faria muito sentido você tentar normatizar esse produto. A técnica tradicional, a meu ver, ela já carrega em si esse elemento, essa variabilidade. Ela não é industrializada. Ela vai ter variação de qualidade, de cor, mesmo de resistência. O interessante da técnica tradicional é recuperar aquilo que trouxe ela até aqui, que fez ela um sucesso de séculos ou milênios até.
Por exemplo, construção em terra. Construção em terra é um sucesso. Uma das coisas que eu aprendi que são interessantes com relação à construção em terra, por exemplo, é a proteção contra a água, porque o que mantém a estrutura de terra estável é ela estar seca. Então, não tem um grande segredo da preparação do material. Lógico, vão ter técnicas específicas que vão te permitir preparar materiais, solos, geomateriais, inclusive, tem esse nome específico, geomateriais mais ou menos resistentes. Mas o que vai garantir a estabilidade e a continuidade daquela estrutura é a conservação, né? É a manutenção, é evitar que a água chegue até ela. Então, eu não vejo uma necessidade de normatizar tudo para o patrimônio. Eu vejo necessidade, por outro lado, de ter referências para o patrimônio que possam ser usadas pelo poder público, porque sempre precisa, né? A gente não pode, você vai fazer um orçamento para uma obra, para contratar um projeto, e fica se baseando em coisas que são para projetos arquitetônicos convencionais, ou para obras de construção convencional. Fazer a restauração de uma obra de terra, por exemplo, não tem nenhum valor numa tabela do SINAP ou de qualquer outra referência de orçamento que você possa usar. É impossível. Você começa a inventar e fazer toda uma mágica para tirar aquilo ali do papel. Mas acho que norma propriamente dito, eu pelo menos não vejo como necessário. Pode falar, Adelaide. A minha dúvida é com relação a isso, porque uma coisa é você falar em norma, outra coisa é você falar em restauro, que quando você vai ter que lidar com o que você encontrou, né? A norma, a gente faria ela hoje, século XXI, mas se você está restaurando uma estrutura de 200 anos atrás, o que importa é como aquela estrutura foi feita. E aí a minha dúvida, enfim, para você como essa questão da estabilidade estrutural e tudo, sei lá, você pega uma igreja de taipa de pilão, como que você faz a análise da estabilidade estrutural de uma parede que tem uma composição, que, claro, você vai tirar uma amostra e vai fazer testes, assim, sobre esse procedimento, sabe? Pode responder, Felipe. Voltou para mim. Bom, Adelaide, você me lembrou o caso até mais recente da contratação do projeto de restauração de uma das pontes que São João del Rei. E lá tem uma série de pontes, né? E uma delas era uma estrutura metálica. E o projetista entregou todo um projeto de restauro que era praticamente a substituição de 100% da estrutura metálica da ponte, porque ela não seguia a norma de estrutura metálica 8800, não lembro o número da norma. A contemporânea, a gente olhou para o projetista, eu fui na reunião no IFAM no dia e falei, você tem noção do que você está me falando aqui? Você está me dizendo, basicamente, que eu vou ter que trocar todas as casas do patrimônio histórico, todos os monumentos construídos há milhares de anos atrás, porque eles não seguem a norma vigente de qualquer coisa. A galera não tem noção do que é uma norma e do que é patrimônio, né? Então, eu achei interessante, relembrei esse caso aqui, quis dividir com vocês que, primeira coisa, a norma, para nós, eu acho que isso é muito importante. Para o arquiteto e o engenheiro convencionais, construindo coisas contemporâneas, jamais eu diria, saia da norma. Não tem para quê. Vai te garantir a segurança. Mas dentro do patrimônio, a norma é mera referência, mera orientação para começar alguma coisa. E aí você faz essa pergunta, mas e aí como é que eu faço, então, uma análise de uma estrutura de taipa de pilão? Cara, o que se pode, as técnicas que estão sendo usadas hoje para fazer isso, elas não são tão simples. Elas abrangem você ir no lugar, tirar um corpo de prova ou fazer algum teste que já te dê uma noção da densidade daquele material, reproduzir aquele material em laboratório e testar aquele material reproduzido no laboratório. Você não pode destruir a sua casa, a parede da igreja, para fazer um teste de compressão axial nela no laboratório, não tem jeito. Então, você faz uma parede similar e testa dentro do laboratório em condições controladas, e assim você começa a levantar parâmetros parâmetros mecânicos que te dão condições de avaliar ou de simular aquilo ali no computador. E é isso que se pode fazer se você não quiser chutar. Lógico, também tem outras, já tem muita referência que você pode usar de pesquisas científicas similares,
e aí você pode usar elas como suporte. Mas o ideal, e aí a gente volta naquela primeira discussão, no início da discussão nossa, né, é você conhecer o bem. Então, é você diagnosticar o melhor possível, buscar edificações semelhantes, e se você precisar entrar nesse nível de análise, se preparar para fazer uma bateria de testes de laboratório mesmo, fazer esse tipo de coisa. E aí a gente vai num caminho que não é definitivamente a prática típica brasileira, né? O nosso vai ser, chama alguém aí, substitui por concreto. O Ciro a gente está acompanhando uma obra que qualquer erro, qualquer problema que dá, a galera toca concreto. Quando você chega lá para acompanhar a obra, você fala, mas por que fizeram isso? É porque estava instável. Não, mas isso era estável antes do concreto. Por que agora só fica estável novamente com concreto? Não entendi. Tá? Então, desculpa, eu estou exagerando na conversa, gente. Porque nosso tempo está passando. Pode ir lá, Daniel. O microfone está fechado. Dando continuidade um pouco que o Felipe está falando aí, eu acho que eu trabalho com obra também, eu acho que assim, uma das coisas mais importantes, talvez, essa análise ser feita junto com o mestre de ofício. Eu acho que quem vai saber falar sobre aquele material, você exemplificou a taipa de pilão, se tem um mestre de ofício junto ali para fazer essa análise, tem muita coisa que a gente vai desprender uma energia danada e uma observação que ele já fez, que ele já trabalhou com aquilo, que ele sabe o comportamento do material. Então, assim, eu acho que está faltando muito essa aproximação, não só no momento de executar, mas no momento de levantar dados ali, do mestre de ofício estar junto ali. Ter essa consultoria dele ali, sabe? Assim, eu acho que falta muito isso, assim. A gente acaba levando a coisa para um lado técnico da academia, eu sou o profissional que tem que dar essa solução, e muitas das vezes eu acho que a gente não está minimamente pronto para isso. Então, acho que assim, se a gente aproximar mais dos mestres de ofício, que cada vez está mais raro encontrar, para conseguir fazer essa análise, assim, até em forma de consultoria, eu acho que a gente ia conseguir chegar muito mais rápido em alguns resultados, assim. Nem sempre eu acho que vai ser o melhor resultado, mas eu acho que a gente ia conseguir chegar e melhorar até a qualidade, assim, de tudo isso, assim, que a gente tem feito hoje. No Estrela, a gente teve contato com muitas pessoas, assim, de fazer, a Leta teve um acompanhamento lá com a gente, assim, teve vários profissionais, foram levantadas várias hipóteses, assim, na época, assim, nesse primeiro contato, né, do que poderia estar acontecendo com a estrutura, porque não foi um ponto só, foram vários pontos, né, assim, a gente até fala que no Estrela a gente tem praticamente todas as patologias na edificação, só que a gente vê muita coisa diferente ali, mas, assim, eu acho que esse contato com o mestre, ele faz toda a diferença, assim, para levantar essas patologias. Então, assim, se quem tiver a oportunidade de aproximar desse profissional para fazer essa análise, eu acho que é o ideal. Leta. Eu queria lembrar, assim, que né, as normas refletem um pensamento hegemônico, né, gente, na sociedade. Então, nós temos aí quilos de normas sobre concreto e não temos normas nem para alvenaria de tijolo cerâmico, nem para construções em terra, nem para bambu, né? O bambu está aí brigando há quanto tempo para conseguir ser normatizado. Não que ele precise disso para desenvolver tecnologicamente, mas porque você não consegue, por exemplo, financiar uma construção que não tenha normas, né, protegendo aí para você fazer. E a outra é fazer um registro, porque nós estamos aqui comentando a respeito da responsabilidade das escolas, dos nossos currículos que não colaboram, né? E, desgraçadamente, há também professores, supostamente educadores, que acabam interditando, né? Como um caso recente, que eu vou só deixar aqui registrado, de, né, uma supostamente educadora que não considera o tema Luiz Estrela digno suficiente para desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso, tá? Então, seria um mero trabalho de
arquitetura de interiores. Então, nós estamos aqui vendo toda a riqueza e toda a urgência, né, de tratar desse tema, de nos aplicarmos nele, de fazer um esforço, né, coletivo aí para recuperar, né, tudo que a gente vem perdendo, e, infelizmente, ainda temos, não bastassem, né, os currículos naquele formatinho, nós ainda temos coisas dessa natureza, só para registro. Obrigada. Manda ver, Tati. Estou quietinha aqui porque eu fico coçando assim, o que eu vou falar, o que eu não vou falar, mas estou lembrando aqui da última obra que a gente fez lá no Estrela, a gente não, né, Daniel? O pessoal, a gente trocou um telhado que existia na parte interna do casarão, e eu conversando lá com os meninos que estavam fazendo a obra, Daniel junto, que o Daniel é nosso modelo de obra, né? Ele está sempre nas fotografias, assim, ele é que vai para o Instagram, né, Daniel? Mas uma das coisas que eu achei muito legal, assim, que os meninos sempre conversam comigo depois da obra, sabe? Eles falaram assim, Tati, a gente gosta demais do Daniel, porque Daniel está junto com a gente. E eu acho que essa é a diferença. Assim, a diferença da gente estar no canteiro de obra, igual a Leta falou, assim, da importância da gente acompanhar essas pessoas, da gente estar junto dessas pessoas, da gente ter humildade, aprender com essas pessoas, assim, que eu acho que vai desenvolver a gente enquanto profissional, sabe? Eu acho que a academia se afastou demais da prática, muito mesmo, assim. Eu posso dizer isso porque eu fui professora da UFMG, na área de restauro, e eu ficava, assim, muito chateada porque os alunos, a maioria dos alunos que estavam comigo nas aulas, assim, eles não estão muito preocupados com a prática. Eles querem sair da universidade e começar a trabalhar, e eles ficavam assim, Tati, mas como é que você sabe tanto? Eu falei, porque eu trabalho há 20 anos em obra. Tem 20 anos que eu estou ralando em cima de andaime, que eu faço tudo. A gente, na obra, assim, isso, assim, eu aprendi muito. Eu era faxineira da obra até a restauradora da obra. Então, eu tinha contato com todo mundo. Eu fazia todos os tipos de serviço, e a gente tinha uma coisa que eu acho muito legal, assim, que eu acho que é uma forma de aprendizagem muito boa. Todas as pessoas que eu orientei na obra, elas passaram por todas as etapas do restauro, todas. Então, assim, eles começavam a fixar a pintura, fazer a limpeza, depois o nivelamento, depois, assim, à medida que ia se aprimorando nessas coisas, aí eu deixava fazer a reintegração cromática, entendeu? Assim, e não deixar a pessoa parada, assim, porque acontece muito em obra, por exemplo, você pega, por exemplo, Daniel é ótimo para subir no telhado, então o Daniel só vai subir no telhado, entendeu? Você não desenvolve a pessoa, e não dá oportunidade para ela fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então, acho que, assim, é uma pena que a universidade tenha se distanciado tanto da prática, uma pena, porque quem vai perder é o patrimônio. E, assim, a gente já está perdendo, sabe? Muito. Mas, assim, uma coisa que eu queria, assim, uma coisa que a Vanessa falou, assim, o Estrela, para mim, é uma escola. Porque você tem ali todas as patologias que você pode imaginar, você tem todas as chances de trabalhar com essas patologias, observando, não necessariamente a gente precisa de fazer exames, a gente precisa às vezes, mas isso não vai determinar o seu trabalho. O exame é um complementar àquilo que você está observando, né? Ele vai te ajudar a tomar algumas decisões, mas não é ele o principal. O principal é a nossa observação em relação a eles. Então, eu acho que é isso, assim, sabe? Eu estou achando super legal essa discussão, viu?
Mas é isso que eu queria falar. Gente, alguém mais? A gente ainda tem aí 6 minutinhos. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração, alguma pergunta. Achei que a Leda estava com a mãozinha levantada ali. Ela fez foi esquecer, né? Eu esqueci de abaixar. Eu acho que para essa primeira conversa, o que a gente queria fazer é isso. Lógico que se alguém mais quiser fazer algum comentário, estamos abertos. A ideia é não passar muito dessas 2 horas, porque a gente vai encontrar de novo daqui 2 dias, e de novo, então vai ter espaço para a gente poder conversar mais. Mas, lógico, inclusive podem trazer novas questões nas próximas reuniões sobre o que a gente já conversou, não tem problema, e a gente vai tentar, lógico, manter um tema para poder ir aprofundando. Eu estou muito satisfeito com a primeira rodada nossa, foi legal, a gente conseguiu não ter uma coisa muito confusa aqui hoje, teve participação, agradeço a todo mundo que participou, peço para que as outras pessoas que estão aí, quietinhas, participem mais também, porque a ideia não é a gente ficar só falando aqui não, é todo mundo trazer alguma coisa nova. Estou vendo que a gente tem ali toda uma série de mensagens na lateral aqui, que nós vamos ter que copiar e colar em algum lugar, porque tem muita informação, aqui tem uns links e tal. E espero que se repita na próxima reunião, tá? Se vocês tiverem mais algum comentário. Eu gostei bastante desse formato, gente, assim, de os expositores só darem esse pontapé inicial, achei bem rico. E eu estou vendo um comentário da Vanessa ali, da Escola de Ofícios de Mariana, que realmente vale super a pena conhecer, e eu acho que a gente pode pensar, né, Vanessa, nessa história do Luiz Estrela, da Escola Comum, Artes e Ofício na cabeça. Nossa senhora, hein? Com certeza. Topo demais. Topo demais. Isso aí. Gente, então uma boa noite para vocês. Então, agradecendo aqui por todo mundo, né, do Núcleo de Restauro e Memória. A gente se vê quinta, né, com um tema de acessibilidade, mas não só acessibilidade. E a gente vai mandar a bibliografia também, tá bom? Para quinta-feira. Um abraço aí, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.